Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs. Nós estamos aqui em mais uma escola dominical, classe única. É um prazer nós estarmos aqui falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Hoje nós trazemos aí a revista da escola dominical. Nós começamos ela semana passada com uma introdução sobre o Antigo Testamento. Essa revista tem o título de Histórias da Salvação, então nós vamos ver algumas dessas histórias no Antigo Testamento. Hoje nós vamos, com o nosso estudo, Deus faz uma aliança com Abrão, na verdade. Nós vamos ver essa história. É uma história até conhecida, né? Mas é sempre bom nós conversarmos um pouco sobre. Então, antes de mais nada, vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória, te agradecemos por esse momento, Senhor Jesus, de estudo da Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra. Nos oriente, Senhor, nos dê a Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, nós vamos começar com a leitura do texto bíblico que está em Gênesis 15, esse é o texto base da nossa lição hoje, e nós vamos ler do 1 ao 21, tá bom? Vou aguardar um minutinho para você encontrar aí, primeiro o livro da Bíblia, Gênesis, do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. E diz assim: Deus faz uma aliança com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma recompensa, uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: Olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor lhe disse também: Eu sou o Senhor, que o tirei da terra de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia,
o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cardimoneus, dos heteus, dos perezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então esse é o texto base e nós vamos ficar com ele aberto, que a gente ainda vai ler alguns versículos, tá? Deixa marcadinho aí. Então, na origem do povo hebreu, encontramos a orientação divina de que os pais deveriam contar a seus filhos os atos salvíficos de Deus em meio do seu povo. Com o passar dos anos e a chegada do exílio, ficou difícil manter essa tradição, por isso foi necessário escrever esses acontecimentos para registros e futuras gerações. Então, nós aprendemos que o Antigo Testamento, ele é um livro que foi passado de geração em geração oralmente. Então, o pai, ele sentava, contava ali para a família, como que aqueles fatos aconteceram, e isso ia passando de geração em geração. Porém, isso foi se perdendo e acabou que foi necessário que isso fosse escrito, né? Esses acontecimentos. O texto bíblico em questão tem sua origem no período patriarcal. Então, nós podemos dizer que quando nós ouvimos essa palavra, né, patriarca, os patriarcas, né, o sistema patriarcal era o sistema onde o homem, né, o adulto homem, ele tinha o poder, o domínio da família, dos filhos. Então ele que cuidava de tudo. Nessa época em que nós estamos falando aqui, ela era uma era patriarcal e ela se inicia com o chamamento de Abrão. Até então Abrão ainda não tinha mudado o seu nome. Então Deus chama Abrão e a origem e a formação do povo hebreu começa aí com essa história de Abrão. Então os patriarcas Abrão, Isaque e Jacó tiveram suas vidas marcadas na história do povo de Deus e conheceram que Deus se manifesta ao seu povo e lhe faz promessas. Então começa ali com a promessa de Abrão, depois tem a promessa de Isaque e de Jacó, que nós também conhecemos e que nós vamos ver daqui a alguns capítulos aqui dessa revista. Então, Deus chamou o servo Abrão para sair em viagem para Canaã. Então, a gente pode ler, é um texto também bem conhecido, né? Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Então, lá no capítulo 12, diz assim, no primeiro versículo: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Ou algumas traduções, se tu uma bênção. É uma ordem. Quando nós começamos a ler a história de Abrão, e nós vemos aí que começa toda essa questão da família, e é interessante que nesse capítulo ele começa a questionar Deus, porque Deus o tira lá no capítulo 12, faz uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação. Para ser pai, precisa de um filho. Ele não tinha esse filho, ele faz questionamentos a Deus. E é interessante a questão da família, porque nesse período, como era uma era patriarcal, então a presença do pai era muito importante, né? E Abrão não era pai, né? E se a gente pensar na nossa genealogia, né? Eu estava aqui pensando, e antes de a gente continuar aqui, eu tirei essa genealogia aqui na internet. Então aqui tem, no caso, a pessoa, o pai, a mãe,
os avós paternos, os avós maternos, os bisavós paternos e os bisavós maternos. Eu gostaria que você fizesse aí a sua história, contasse um pouquinho da sua história. Então você, quem são seus pais, quem são seus avós, quem são seus bisavós, tá? E depois coloca lá no grupo da igreja. Eu acho que vai ser uma dinâmica interessante, porque a família, ela é muito importante, né? Quando nós nos colocamos ali, a gente quer saber de onde que veio, quem é, você é filho de quem, parente de quem, isso é muito importante. E Abrão, no caso aqui, ele faz essa referência, né? Ele questiona Deus, ele pergunta, o Senhor me fez uma promessa, a promessa que eu seria o pai de uma grande nação, mas quem que vai ser meu herdeiro? O meu servo, o Eliezer, que vai ser meu herdeiro? Ele tem esse questionamento, né? E Deus diz para ele que não, que ele teria um filho, que seria alguém gerado por ele, né? Então, quando nós nos colocamos nos colocamos no lugar de Abrão, né? Ele começa a ficar incomodado com essa história, né? Então, Deus chamou o seu servo Abrão para sair, né, em viagem para Canaã, prometendo que seria pai de uma numerosa nação, que está lá em Gênesis 1 e 2 que nós lemos. Aí tem alguns agravantes que nós conhecemos, que Abrão, quando recebe essa promessa que ele seria o pai de uma grande nação, ele já tinha 75 anos. Sara também já era avançada em idade. E aí, certamente, a preocupação de Abrão é que o tempo vai passando e ele não vê essa promessa se cumprir. E aí começam as indagações, né? Como se tornar pai de uma grande nação se não tinha filhos, né? Como que eu vou dar luz a um filho se eu já estou avançado em idade? E começa todas essas questões aí que a gente leu aqui no capítulo 15 de Gênesis, né? Mas Deus afirma aqui no versículo 4, esse não será o seu herdeiro, né? Deus está respondendo acerca de Eliezer, né? Eliezer não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então, ele reafirma a aliança que ele faz lá no capítulo 12 para Abrão. Ele reafirma a sua promessa, né? E declara que Abrão e Sarai gerariam sim um filho e apresenta aí algumas revelações, algumas situações que aconteceria com esse povo, né? Esse numeroso povo que começaria ali com a família de Abrão. Então, uma das profecias aqui é uma revelação, na verdade, peregrinos em terra estranha. Então, após trazer um profundo sono sobre Abrão, Deus lhe revela que antes de herdar a terra prometida, seu povo peregrino em uma terra estranha seria, né? As densas trevas que caíam sobre Abrão era o símbolo da agonia dos 400 anos de escravidão que viveria sobre os hebreus. Então, a gente já estudou sobre isso, né? O povo de Deus, né? O povo hebreu, ele fica 400 anos nas mãos dos egípcios. 400 anos. Então, referindo aí esse tempo, né? Então esse sono profundo, essas densas trevas seria essa agonia dos 400 anos de escravidão. Depois Deus revela também que eles não se esquecerão dela. Deus lembra Abrão que estaria atento a tudo o que acontecesse ao seu povo e que um dia lhes faria justiça, julgando as ações do povo egípcio, libertando sua descendência com a promessa de prosperidade e lhes dando a posse de uma nova terra. Então eles viveriam sim esse período de 400 anos, mas que Deus não se esqueceria deles, né? E nem dessa promessa, né? Que eles teriam uma terra, né? Que
manava leite e mel, então eles teriam sim a justiça de Deus, né? E Deus faz uma aliança com Abrão. Então todas as promessas de Deus foram ditas diante de uma aliança estabelecida entre ele e Abrão, entre Deus e Abrão, firmada diante de animais oferecidos no altar. A presença de Deus, representada pelo fogo e pela tocha que passou entre as partes dos animais, atestava que Deus estava comprometendo a sua palavra e no tempo certo a promessa se cumpriria. Então Deus reafirma ali de novo, né? Tem um ato ali de adoração, um ato de colocar ali os animais em sacrifício e Deus responde ali aquele altar com fogo, selando a sua promessa para Abrão, né? E dizendo que no tempo oportuno essa promessa ela se cumpriria, né? E eu gosto dessa palavra, né, que fala que é para Abrão olhar as estrelas do céu, né? Se ele puder contar, conta as estrelas do céu, ver se é possível contar, né? E a gente sabe que é impossível, né? E assim seria o cumprimento, né, da promessa, a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, né? E nós podemos, hoje nós podemos ver essa promessa, que ela foi realmente cumprida, né? Bom, sobre essa questão de cortar os animais, colocar uma parte de um lado, outra parte do outro, né? Havia uma cerimônia em que era estabelecida uma aliança entre duas pessoas. Então, os animais sacrificados eram partidos ao meio e colocados um ao lado do outro, e as pessoas envolvidas na aliança deveriam passar por entre essas partes, afirmando assim que o não cumprimento por parte delas na aliança implicaria em consequências drásticas como ocorridas com os animais ofertados. Então, a gente tem uma referência lá em Jeremias 34:18. Nós podemos fazer essa leitura lá em Jeremias 34. Jeremias 34, versículo 18, que diz assim: farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. Então, nós temos aqui uma referência aqui em Jeremias 34:18. Ao estabelecer a sua aliança com Abrão, o próprio Deus passou pelo meio do sacrifício, comprometendo-se em cumprir a palavra, né? Então ele passa com fogo, né? Então a sua palavra, ela com certeza ela ia se cumprir. Toda promessa feita por Deus a Abrão foi estabelecida mediante a fé que esse teve para com Deus. Então, lá no versículo 6, né, do capítulo 15, ele fala isso, ó. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, apesar de Abraão questionar Deus, né, ficar perguntando, tá, Deus, você disse que eu vou ser o pai de uma grande nação, mas eu não tenho filho. Como que vai ser isso, né? Apesar desse questionamento, ele cria que essa promessa ela ia se cumprir, né? Ele só queria saber quando, né? Porque na situação de Abraão, como eu já disse, ele já estava velho, né? E ele queria saber quando que isso realmente iria acontecer. Era uma fé que era traduzida por confiança na provisão divina, esperando a salvação que aconteceria no futuro. Abrão creu ao mesmo tempo em que se dispôs à ação divina. Por causa dessa fé e fidelidade a Deus, ele se tornou um exemplo e foi considerado o pai de todos os crentes, né? Então, a gente chama Abraão do pai da fé, né? É o caso de Abraão,
que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abrão. Está lá em Gálatas 3, 6 e 7. A justiça aqui mencionada é o favor divino que nunca nos abandona. É agir de Deus em todo o tempo, e o povo de Israel experimentou isso quando esteve debaixo do jugo da opressão de Faraó e pôde ver a justiça divina se cumprindo a partir da história dos patriarcas. Através de Abrão aprendemos que Deus é Deus de alianças e que Ele cumpre as suas promessas. Todavia é necessário crer com confiança e esperar, sabendo que no tempo certo as promessas de Deus para nós também se cumprirão. E aí a grande mensagem de salvação que a história de Abrão nos traz é a confiança em Deus, né? A gente manter a nossa fé, a gente esperar no Senhor. E não é fácil esperar no Senhor quando nós não vemos sinais de que essas bênçãos elas virão, né? Quando nós olhamos para a história de Abrão e saber que ele precisava ter um filho e que ele já estava velho e que talvez isso não ia acontecer tão rápido e talvez não poderia se cumprir, mas ele creu, né? E a palavra de Deus nos mostra, né, que ele acreditou, que ele confiou e que o filho da promessa veio, né? Isaac veio para selar essa promessa. Bom, como eu disse, quando nós pensamos na família, né, nós pensamos nos nossos avós, nos nossos bisavós, né? Sempre tem uma história, né? Uma história para contar, né? Então, como nossos antepassados, muitos de nós ainda vivemos debaixo de grande jugo e opressão. Tal como Abraão, muitas vezes, enxergamos um futuro incerto. O que será do amanhã, se não tenho quem caminhe comigo? Então, de repente, a gente possa estar passando agora, principalmente nesse tempo de isolamento social, de pandemia, de olhar e ver ainda uma crescente nos casos de contágio, uma crescente nos casos de mortes por coronavírus. Tantas pessoas que nós temos orado enquanto igreja aqui, né, pessoas estão sendo contaminadas, pessoas que infelizmente têm perdido suas vidas por conta disso. E às vezes nós olhamos para essa situação e a gente não vê esperança, a gente não vê uma solução, mas a gente precisa colocar a nossa fé em prática, assim como Abraão fez, confiar nesse Deus. Confiar no Deus que nos promete uma vida de bênção, nos promete uma vida de caminhar com Ele, né, de dependência de Deus. E eu coloco a história de Abraão, né, como uma história de salvação para nossas vidas, para nossa reflexão hoje. Como que está a nossa fé no Senhor? Nós ficamos preocupados porque nós não estamos congregando fisicamente, né? Nós ficamos preocupados com alguns queridos irmãos que talvez esteja mais desanimado, esteja mais preocupado de não estarmos juntos, né? Não estarmos presencialmente, né? Não podemos dar um abraço, não podemos apertar as mãos. São situações que afligem os nossos corações e que talvez nos traz a desesperança, né? Uma palavra triste. E eu quero convidar você a aumentar a sua fé, a lembrar dos feitos, né? Então lembra daquilo que a sua mãe, o seu pai contou, daquilo que Deus fez na sua vida.
do que a avó e o avô contou, daquilo que Deus fez na sua vida. Talvez o bisavô, a bisavó, talvez a gente não tenha tido essa oportunidade de conviver com eles, mas certamente deve ter alguma história de que Deus fez algo, né? E isso pode aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? Então, assim como Deus consolou Abraão, sua palavra também nos consola. Então, no capítulo 15, no primeiro versículo, Deus diz para Abraão assim: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então hoje eu quero dizer para você, olha, não tenha medo. Não tenha medo, não porque o vírus ele não pode chegar na sua casa, chegar na sua rua, chegar na sua família. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não tenha medo porque Deus é Deus. Não tenha medo porque a nossa recompensa está no Senhor. Né? E nós temos que manter a nossa fé em Deus. Nós temos que manter a nossa fé no único que é digno da nossa salvação, que é o único que é digno da nossa esperança. E eu quero terminar esse nosso estudo, né, dizendo que Deus consolou Abraão, sua palavra nos consola também. Precisamos confiar no Senhor em todas as suas promessas. Então, se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir, porque Deus cumpre aquilo que Ele fala. Talvez o homem não cumpre, mas Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Olhe para o céu e contemple a grandeza de Deus. Contemple aquilo que Ele tem feito. São formas de renovar a fé, continuar crendo. Nesses últimos dias a gente tem tido belos pôres do sol, né? Muitos têm postado, e olha só que interessante, né? Na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não olha para o céu, a gente não para olhar no pôr do sol, não para ver o nascer do sol, a gente não para ver a lua, a gente não para ver aquele que precisa. A gente não para. Talvez Deus tenha feito tudo isso para a gente parar um pouquinho, para a gente estabelecer a nossa fé com Ele, para a gente olhar para o alto, para a gente se conectar com Deus, para a gente ter um momento de realmente confiar nesse Deus, né, de estreitar a nossa fé, de aumentar a nossa fé. Abraão teve que ter esperança contra a desesperança. Seguindo seu exemplo, quando nós encontramos sem esperança ou abatidos, devemos olhar para o alto, contemplar a majestade de Deus com todas as suas obras magníficas, nos fará enxergar muito mais que nossas limitações e trará à memória o poder do Criador. Quem cria cada uma das inúmeras estrelas do firmamento certamente poderá atender às nossas súplicas. Olha que maravilha! Quando nós entendemos que Deus, Ele é todo poderoso, que Deus é aquele que cria as estrelas que a gente não consegue contar, é aquele Deus que faz aquele lindo pôr do sol, faz o nascer do sol, que faz a chuva, que cuida do mar. Quando nós olhamos esse Deus todo-poderoso, nós podemos ter a certeza de que quando nós clamamos a Ele, Ele atenderá às nossas súplicas. E eu quero deixar essa palavra para você hoje, né? Confia no Senhor, né? Tenha momentos para aumentar a sua fé. Lembra daquilo que Ele já fez na sua vida, na sua família, lembra. Quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, a gente pode aumentar a nossa fé. Por isso que é tão importante quando nós ouvimos o nosso irmão dar um testemunho, né, de bênção, de livramento, né?
edifica as nossas vidas. Nós ficamos felizes porque nós vemos o poder de Deus, né, trabalhando na vida daquele irmão. Então, isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa escola dominical, que nós possamos realmente confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que nós possamos aumentar a nossa fé a cada dia, orarmos ao Senhor, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, ler a palavra do Senhor. Leia a história de Abraão essa semana. Leia para que você se fortaleça, para que você aprenda com Abraão, né, o pai da fé. Amém? Quero agradecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós podemos aprender, Senhor Jesus, lendo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, estratégias, Senhor Jesus, para estarmos mais próximos a Ti, Senhor. Quero, Senhor Jesus, agradecer, Senhor Jesus, porque nós temos nos firmado, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é a verdade nas nossas vidas. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, não perder a esperança, Senhor, porque nossa esperança está em Ti. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nos anima, Senhor, na caminhada, Pai. Quero pedir uma bênção especial, Senhor Jesus, à nossa Igreja Metodista em Monte Belo, Senhor. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre os Seus filhos e sobre as Suas filhas, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. E que aquilo, Senhor Jesus, que não ficou claro, Senhor, que Tu venha, Senhor Jesus, iluminar, Senhor, a cada coração, Pai, cada mente, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser.